Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje, aqui ao vivo, nos estúdios da RCTV, eu converso com a secretária de Planejamento do município de João Pessoa, Daniela Bandeira. Afinal de contas, em ano de crise, é preciso, mais do que nunca, planejar. E na gestão pública, essa palavra soa assim como o estalar de cristais de ouro nos ouvidos, principalmente do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Boa noite, secretária. Seja bem-vindo. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos. Estou à disposição. Bom, secretária, eu disse que em anos de crise, fundamental o planejamento, não é? Isso. Na Prefeitura Municipal de João Pessoa, essa é uma das missões básicas, né? Planejar e manter o equilíbrio fiscal, manter uma máquina que consegue arrecadar e gastar menos, investir mais em obras e menos em despesas correntes. Tá. Arrecadar e gastar menos. Isso aí é arrecadar mais e gastar menos. O arrecadar mais até se compreende. Agora, gastar menos, como é que faz? Menos e melhor. Menos e melhor menos ainda. E melhor, ainda tem ainda né? mais esse agravante. Então, nós aí. temos que gastar menos e melhor. Nós temos que atender aos anseios da comunidade sem que a máquina seja muito pesada, sem que a gente tenha um investimento do dinheiro arrecadado na manutenção da própria máquina pública, né? Os recursos que são arrecadados, os tributos que são pagos pela população, devem faltar para a população em forma de serviço e de obras, né? E essa é a missão que o prefeito cobra dos seus auxiliares no nosso dia a dia. A Secretaria de Planejamento tem reuniões frequentes com os outros órgãos, com os outros secretários, auxiliares, para definir essa estratégia de gastar menos e melhor? Nós temos reuniões recorrentes com o próprio prefeito, com os demais secretários, trabalhamos em busca de uma harmonia, né? Temos uma máquina harmonizada, gestores com a missão convergente sobre o ditame do prefeito e as ordens são muito claras. Nós temos metas a cumprir, né? E essas exigências são feitas de forma muito recorrentes e muito transparentes. O prefeito é daqueles que cobra muito? Para ser um bom gestor, precisa cobrar. Precisa cobrar. E ele não deixa passar nenhum tipo de situação em que ele veja assim, um gasto que ele acha que pode ser cortado mais. Opa, aqui está passando aqui, vamos cortar aqui. Aonde a gente puder retirar, o que ele exige de nós é um equilíbrio para que a gente possa avaliar sempre o gasto, o melhor gasto, né? Então, entre gastar com a burocracia da própria máquina pública e fazer investimento em saúde, em educação, em mobilidade urbana, sem dúvida nenhuma, a cobrança dele é no sentido de gastar melhor, atendendo melhor a população. Qual é a prioridade da gestão municipal nesse momento? Obras de mobilidade urbana, saúde, educação? Nós temos um gestor, Hermes, que ele preza muito a qualidade de vida das pessoas que moram em João Pessoa. Para que nós, que moramos aqui nessa cidade, que nascemos aqui ou que adotamos João Pessoa para vivermos, tenhamos uma boa qualidade de vida, é preciso que a gente priorize vários serviços. Trabalhamos sim, trabalhamos muito fortemente com a educação, acreditamos que o investimento em educação é um investimento que traz um retorno imediato, né, que além do atendimento à criança, ao menor, facilita e propicia ajuda a vida da mãe, na medida em que ela deixa seu filho na máquina pública, nas creches municipais, nas escolas municipais e pode ir em busca do seu ganha-pão, da sua renda no seu trabalho. Nós investimos muito na saúde também, é uma área muito crítica no Brasil inteiro, mas no município de João Pessoa, todos nós somos muito cobrados para que haja um atendimento, para que haja um atendimento humanizado, para que haja uma sensibilidade de todos nós que trabalhamos na Prefeitura Municipal de João Pessoa com o melhor atendimento possível. E estamos aí com grandes obras que têm mudado a cara de João Pessoa, que têm melhorado a nossa qualidade de vida, a exemplo do que aconteceu com a Parque da Lagoa.
Estamos agora com uma obra que eu particularmente sou entusiasta, que é a requalificação da Beira Rio. É uma obra que traz mobilidade, ajuda na mobilidade, mas vai sem dúvida também ajudar na qualidade de vida na medida em que incentiva o esporte com as ciclovias, em que traz para o cidadão que por ali transita a possibilidade de se locomover não mais de forma tracionada, mas caminhando por calçadas livres e desimpedidas. É uma grande tendência mundial, né, esse transporte, o transporte coletivo e aquele transporte que você pode fazer sem o seu carro estar lá. Então, dá mais qualidade de vida, né? Menos poluição. Menos poluição, ajuda a fazer com que as pessoas apreciem a própria cidade também, valorizem as suas cidades. É uma tendência mundial e João Pessoa, que apesar dos seus 431 anos, é uma cidade muito moderna e exige do gestor modernidade na aplicação de recursos públicos. Em qual área o planejamento não entra na gestão municipal? Não, nós tentamos ajudar, colaborar em todas as áreas que são possíveis, né? O orçamento geral do município, ele é consolidado na Secretaria de Planejamento e a partir dessa consolidação, nós, em conjunto com as demais secretarias, definimos os investimentos sobre, claro, o comando do prefeito. Então, entre aspas, é uma subsecretária? Não, sou uma secretária como as demais. Mas passa por todas as gestões, todas as áreas? Procuramos passar por todas as gestões e interagir muito bem com todos os colegas. Reconhecemos o comprometimento de todos eles com a melhoria da qualidade de vida da nossa cidade. Bom, na questão da mobilidade urbana, por exemplo, que é uma questão sempre recorrente na opinião pública, há muitas demandas nesse setor. Onde é que o planejamento, quando e onde o planejamento começa a atuar? Nós trabalhamos em parceria com a CEMOB, com a Superintendência de Mobilidade Urbana. Lá os projetos nascem, né, eles são concebidos. Após sua concepção, a elaboração de projetos básicos, eles vêm para a CEPLAN, para a Secretaria de Planejamento, onde nós fazemos normalmente também em parceria a estimativa de custos de investimento, licitamos as obras e entregamos a obra para que ela seja executada pela CEINFRA com a supervisão da CEMOB. Então, é um trabalho integrado sempre. O planejamento cuida de uma visão mais ampla. O ex-deputado Francisco de Assis Quintães dizia uma palavra sempre quando ele queria falar nesse tipo de situação, uma visão macro. O planejamento tem uma visão macro desse processo todo da gestão municipal. Precisa ter. Precisa ter uma visão macro e nós costumamos fazer isso Estamos sempre em contato com as chamadas secretarias da base econômica, né? Receita, Secretaria de Finanças, Administração, o gabinete do prefeito. Então, nós temos uma visão, procuramos ter uma visão diária, atualizadíssima de tudo o que acontece no município. Se você fosse traçar uma radiografia desse momento atual da gestão, como é que você diria ao prefeito? Prefeito, olha, hoje sua gestão está assim. Eu acabei de ter uma notícia muito boa em relação à avaliação que o governo federal faz do município de João Pessoa. Então, o que eu diria... De forma geral? De forma geral. Então, em relação ao equilíbrio fiscal, né, a forma como nós investimos recursos. Então, eu diria ao prefeito de João Pessoa que ele está no caminho certo, que ele prima pelo equilíbrio, ele prima pela boa aplicação de recursos públicos e nós temos, claro que melhorar sempre, mas estamos no caminho certo. O prefeito fez uma consultoria, contratou uma consultoria, acho que ainda no ano passado, fez um levantamento de gastos, principalmente com o pessoal, e adotou alguns cortes, fez alguns ajustes na máquina. Deu certo essa consultoria? Está dando. Nós trabalhamos... Ainda continua? Existe um escritório de gestão que nos apoia nas nossas decisões, que é um elemento agregador dentro da gestão, que trabalha em sintonia também com as secretarias e nos ajuda de forma fundamental na execução das nossas atividades. Tá. E esse escritório de gestão atua como, vamos dizer, uma supervisão de todas as
as secretarias, autarquias, tudo mais? Não, a supervisão ela é sempre exercida pelo próprio prefeito. Pelo próprio prefeito. Ele se coloca sempre nesse papel, é ele que supervisiona, é ele que pede as informações, é ele que compila muitas vezes. O escritório de gestão nos ajuda na leitura dos números, nos ajuda na leitura dos índices e nos ajuda nas execuções quando são necessárias de projetos especiais. Então, é uma gestão, é um escritório que trabalha, repito, em sintonia com as demais secretarias. Bom, para a formatação do orçamento, onde é que atua a Secretaria de Planejamento? Porque o orçamento é quem define onde as metas, ações que vão ser adotadas no ano seguinte. Como é que é? E esse processo já está em andamento, né? Já estamos chegando aí já no meio do ano. Eu acredito que já pelo menos iniciadas as discussões já foram. O prefeito Luciano Cartacho tem um perfil muito democrático, né? E dentro deste perfil democrático, em vez de impor determinados investimentos, nós ouvimos os anseios da população através das plenárias do orçamento participativo. Nós estamos no meio do ciclo do orçamento participativo, onde nós estamos visitando os 64 bairros divididos em regiões da cidade, reunindo com a população, ouvindo os anseios da população e tentando entender o que a população quer, o que ela espera da gestão municipal para aquela rua, para aquele logradouro, para aquele bairro, para aquele conjunto de bairros. Então, a partir do que é retirado, do que é ouvido da população, a cada secretaria elabora uma minuta de investimentos, com base sempre no que foi apurado dentro do orçamento participativo, encaminha para a Secretaria de Planejamento, que faz a compilação disso tudo, sempre em parceria com a Secretaria de Receita, para que a gente não tenha um orçamento que não corresponda à receita real. O planejamento faz esse equilíbrio entre a Secretaria de Receita, as outras secretarias, sempre procurando esse equilíbrio para não ter que gastar mais do que se arrecada. Nós, felizmente, em João Pessoa, nós não gastamos mais do que arrecadamos. Nós gastamos o que é possível gastar, né? Nós, no momento de crise, como o Brasil vive, e não há discussão sobre isso, eu imagino, as pessoas reconhecem esse momento difícil da economia no seu dia a dia. Eu posso assegurar que a Prefeitura Municipal de João Pessoa é uma exceção dentro dos 5 mil municípios brasileiros. Mas há um monitoramento, né? É essencial esse monitoramento, é isso que eu quis dizer. É essencial esse monitoramento e ele é uma cobrança recorrente do prefeito. O prefeito se reúne sempre com a secretária de Planejamento para olhar essas planilhas todas? O prefeito se reúne sempre com todo o seu secretariado para tratar dos mais variados temas. Claro que as questões econômicas, as questões de investimento, as questões orçamentárias são sempre priorizadas, mas todo o secretariado tem acesso franco ao prefeito e trata com ele pontualmente, né, das ações e dos movimentos da gestão. Você diria que a gestão municipal conseguiu navegar, mesmo nesse tempo nebuloso aí, essa crise toda no país, né? Essas nuvens escuras que não param de aparecer, esse mar agitado, a prefeitura conseguiu passar por esse turbilhão aí? Está passando muito bem. Está passando muito bem. Dentro do que nós vemos em outros municípios, nós conversamos, mantemos um diálogo aberto com os outros municípios até muito próximos de João Pessoa, que passam por situações financeiras muito desgastantes, né? Fruto de várias gestões, aí não há como dizer que é uma gestão ou outra, mas João Pessoa se destaca de uma forma muito clara no seu equilíbrio fiscal, no seu equilíbrio financeiro. Nós conseguimos investir. Eu vou lhe dar um exemplo real do que acontece. Nós tínhamos algumas obras contratadas, alguns convênios firmados com o governo federal, e em determinado momento, no auge da crise, nos momentos mais difíceis, o governo federal chegou a não fazer os repasses dentro do período previsto. Nós não paramos absolutamente nenhuma obra. Nós tivemos equilíbrio financeiro, equilíbrio fiscal para honrar com os compromissos assumidos, ainda que o aporte financeiro esperado do governo federal não tenha chegado. A gestão municipal está convivendo ainda com cortes no repasse de recursos federais? Todos os municípios ainda estão.
Nós gradativamente estamos melhorando a relação com o governo federal, a relação de muito diálogo. Nós entendemos o cenário, né? Sabemos que temos que nos adaptar a esse momento econômico que é do Brasil, mas temos ainda alguns recursos, mas, repito, continuamos nosso ritmo de obras, de investimentos, pagamos nossos funcionários em dia, nunca houve, sempre foi prioridade do prefeito a manutenção absolutamente em dia do pagamento do servidor, o que nem sempre, no que não foi regra no Brasil nos últimos tempos. Ok. Bom, secretária, a gente vai a um intervalo rapidinho e volta em seguida. Nós estamos aqui ao vivo no 27 Segundos pela RCTV, hoje entrevistando a secretária de Planejamento do município de João Pessoa, Daniela Bandeira. Fique ligado e a gente volta em seguida, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com o 27 Segundos pela RCTV. Hoje nós estamos conversando com a secretária de Planejamento do município de João Pessoa, Daniela Bandeira, que está aqui nos estúdios ao vivo. Antes de retomar essa entrevista com a secretária, eu quero aqui mandar um abraço para alguns dos telespectadores que estão nos acompanhando. Marconi, que é do ramo da construção civil, está nos acompanhando em sua residência. Também o Rafael e o seu filho Guilherme, que sempre nos acompanham também aí em Tambaú. Daqui a pouquinho a gente retoma essa entrevista com a secretária. Hoje, na Assembleia Legislativa, a CPI da telefonia foi um dos temas discutidos. Os deputados vão dar início a uma nova etapa desse processo. As operadoras mandaram relatórios comunicando onde já foram feitas melhorias e eles vão visitar as cidades e conversar com os moradores para conferir se realmente a situação melhorou. A sessão começou com o plenário praticamente vazio. Os deputados foram chegando aos poucos, sem pressa. Apenas quando o quórum ficou um pouco maior é que começaram discussões de temas importantes. O deputado Tovar Correia Lima, do PSDB, falou sobre uma solicitação que vai encaminhar ao Ministério da Integração Nacional. Ele deve pedir agilidade na retomada das obras da transposição do Rio São Francisco no eixo norte, esse trecho que deve levar água ao Alto Sertão do estado. Outro tema discutido na Assembleia foi o desdobramento da CPI da telefonia. O deputado João Gonçalves, do PDT, apresentou um relatório entregue por uma das empresas investigadas. No documento estavam listados os investimentos feitos pela empresa aqui na Paraíba, depois que a Justiça acolheu as denúncias da CPI. No distrito de São José da Mata, que não tinha nenhum sinal, já tem 2. E aqui ele mostra o local e a referência técnica para comprovar a lisura. Então nós vamos ter, já tivemos avanços, 97 municípios que não tinham 3G passaram a ter 3G. 19 municípios que não tinham 4G passaram a ter 4G. Isso é um ganho significativo. Ainda de acordo com o deputado, as empresas foram obrigadas a investir aproximadamente 230 milhões de reais em melhorias no serviço. Nessa etapa da CPI, os deputados devem visitar e fiscalizar as cidades citadas no relatório. Também na Assembleia Legislativa da Paraíba foram instaladas 2 comissões permanentes para o segundo biênio da legislatura. O deputado Frei Anastácio, do PT, vai presidir a Comissão dos Direitos Humanos e Minorias. E a deputada Daniela Ribeiro, do PP, vai para a presidência da Comissão de Direitos da Mulher. Vai ter um trabalho muito dinâmico, porque tendo já a oportunidade na outra legislatura de ser presidente, busquei parcerias. Eu acho que é fundamental você entender que sozinha a gente não consegue muita coisa. Então, parcerias com outras instituições, né, com pessoas que têm envolvimento nas questões que diz respeito à violência contra a mulher, saúde da mulher, a questão do próprio empreendedorismo, né, o mercado de trabalho para a mulher. Então, assim, nós temos um leque de situações e eu diria, de assuntos, né? Eu digo de assuntos a serem tratados no âmbito da comissão, mas principalmente sair de dentro da casa, irmos até onde o povo está, onde as mulheres estão, e aí debatermos temas importantes e também tratarmos da inserção da própria questão da mulher na política. E a deputada está com uma agenda programada para fora do estado. Ela vai a Brasília para se reunir com a bancada federal em defesa dos direitos das mulheres na reforma da Previdência. Tudo aquilo que for para perda com relação
e aqui a gente está tratando da mulher, da questão da mulher em termos de perda, eu não concordo e não gostaria, e não quero que isso aconteça, óbvio. Mas acho que temos mulheres e temos homens sensíveis à causa para que seja discutido ponto a ponto. Essas discussões elas vão acontecer ainda, não é simplesmente jogado de goela abaixo, isso é a sociedade está envolvida, os próprios representantes nossos também vão estar sendo voz do povo para também estar nessas discussões e a partir daí esses pontos serem, eu diria, convergentes para que a gente possa ficar satisfeito, a sociedade como um todo. Pois é, vamos retomar a entrevista com a secretária de Planejamento, Daniela Bandeira. Tem o maior cuidado para não confundir, a gente passou agora mesmo Daniela Ribeiro. Você é filiada a algum partido político? Não. Não, né? Não sou. É técnica. Sou técnica. Bom, equilíbrio financeiro. A prefeitura hoje está dentro do que prega as metas do governo federal. O governo federal está exigindo cortes, né, efetividade das gestões municipais e estaduais. Como é que está essa relação com o governo federal? O que é que o governo federal tem dito ao município de João Pessoa e o que é que tem sido feito para se manter esse equilíbrio financeiro? Nós estamos dentro das metas esperadas e apontadas pelo governo federal em relação aos investimentos, tanto que a nossa capacidade para contrair empréstimos ela é alta, né? Nossa capacidade de pagamento também é muito boa, muito bem avaliada pelo governo federal. Nós cumprimos os percentuais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em tempos atuais, isso é um movimento difícil de se fazer, não é um movimento tão simples, mas estamos bem. E o que é preciso para que a gente tenha mantido durante esses anos da gestão Cartacho esse equilíbrio fiscal é prudência, calma e seriedade na aplicação dos recursos públicos. Você falou agora nessa relação com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu sei que é mais da Secretaria das Finanças, mas você tem esse dado de qual é hoje o percentual? Nós estamos abaixo dos percentuais, bem abaixo dos percentuais. Daqueles dos percentuais fixados. Fixados pela lei de Responsabilidade Fiscal. Mas isso não permite, por exemplo, o reajuste salarial nesse momento? Não, nós estamos abaixo, estamos dentro do limite prudencial, né, trabalhamos com esse limite prudencial, mas mesmo nesse momento de crise, o prefeito de João Pessoa apontou agora, né, um investimento nos profissionais de educação. Então, nós temos profissionais de educação que ganham 5% acima do piso nacional, o que só é possível porque nós estamos obedecendo os limites legais de gasto com pessoal e respeitando os demais limites de investimento. Tem algumas despesas que são praticamente fixas anualmente. O piso nacional do magistério é uma delas, porque o governo federal estabelece o piso nacional do magistério e os municípios têm que cumprir esse piso, né? Isso atrapalha o planejamento da gestão? Não, nós sabemos que temos que cumpri-lo. Né? Já está dentro desse cronograma? Está dentro do nosso planejamento. A Secretaria de Educação ela é muito cuidadosa com esse investimento, ela é muito cuidadosa. Nosso cuidado maior, Hermes, não é apenas na obra física, na estrutura física necessária para uma boa rede educacional, mas a gente sabe da necessidade de se investir no profissional de educação. Esse profissional de educação ele precisa trabalhar motivado. O prefeito João Pessoa fez no início da sua gestão, da sua primeira gestão, um concurso público que não tinha precedentes em João Pessoa. E essa é uma maneira de valorizar o profissional. O profissional trabalha com estabilidade, ele sabe que ali ele tem uma carreira, então ele investe no seu aprimoramento e o município incentiva esse movimento. Você falou em capacidade de endividamento. A prefeitura planeja pedir algum empréstimo? Nós estamos trabalhando com o governo federal sempre na captação de recursos, de investimentos, né? Nenhum município brasileiro hoje faz grandes obras sem parcerias com o governo federal. Por isso, nossa associação federativa, né? A gente precisa realmente desse apoio. Então, nós temos essa capacidade e estamos sempre dialogando com os mais variados ministérios para que os recursos federais sejam aportados também em João Pessoa. Mas, se não me engano, havia um pedido do prefeito de uma autorização de um pedido de empréstimo, não é? Nós estamos trabalhando com um empréstimo com o BID. Com o BID. Né, no projeto Cidade Sustentável. É um projeto que planeja João Pessoa para os próximos 30 anos, que tem uma contrapartida. É um investimento que será feito pelo BID, no valor de 100 milhões de dólares,
com a contrapartida de mais 100 milhões de dólares. Então, esses 100 milhões que serão objeto de contrapartida serão divididos entre incentivos, recursos do município e recursos do governo federal através da Caixa Econômica Federal. Esse é um exemplo da nossa boa capacidade de endividamento. O banco, num momento de recessão, num momento de crise, agentes internacionais de créditos, eles recuam. Eles só negociam com quem efetivamente tem capacidade de endividamento. 100 milhões de dólares, isso precisa de uma autorização do Legislativo, né, para contrair. Já foi encaminhado esse projeto? Nós estamos finalizando os últimos detalhes do termo de acordo e será encaminhado. Quando? O mais breve possível. Nós esperamos encaminhar agora. Na próxima semana? Se possível. Possível? Sim, se possível, sim. Mas nos próximos meses a gente certamente vai ter um panorama favorável à concessão desse empréstimo. As negociações estão muito adiantadas, o banco tem se feito muito presente na cidade, nós estamos trabalhando desde 2013, de forma muito recorrente, muito pactuada, e nós estamos chegando a um resultado excelente. Nós estamos já na 5ª fase. São 100 milhões de dólares com a contrapartida do governo federal. São 100 milhões de dólares investidos pelo banco, pelo agente internacional de crédito, com contrapartida de investimentos de mais 100 milhões de dólares. Qual é a contrapartida da Prefeitura de João Pessoa? Nós entraremos, como é que se dá esse empréstimo? A gente vai ter um aporte em obras específicas pelo banco, já elencadas, e as nossas obras que estão em andamento, vou dar um exemplo, os investimentos que o município fez em habitação, e todos esses investimentos que foram feitos em habitação, eles têm recursos municipais e recursos federais, serão contrapartida aos outros recursos que virão do banco. Tá, então já entra como contrapartida. É contrapartida. É contrapartida. Certo, mas qual o percentual da participação da Prefeitura? Eles variam de acordo com os investimentos que são feitos. Dentro desses 100 milhões. Eles o governo federal entra com quanto? Eles variam de acordo. No momento, à medida em que houver o desembolso, a gente vai estabelecendo novas metas, né? Então, não há um percentual até chegar a esse fixado, patamar, esse até teto chegar a esse de 100 teto milhões de 50, de dólares. Isso, de 50 a 50. 100 milhões de dólares representa aí quase 400 milhões de reais, não é isso? Isso. É um dinheiro para encerrar uma gestão muito bem avaliada. É um dinheiro para iniciar muito bem os próximos 30 anos. Os próximos 30 anos. É um dinheiro que será muito bem-vindo na transformação e no planejamento dessa cidade, na adaptação dessa cidade para os próximos 30 anos, com reflexo para o próximo século. Você já falou em moradia. Eu vou deixar uma pergunta aqui para a gente conversar no próximo bloco, já estamos em cima da hora do intervalo, deste segundo intervalo. Você falou em moradias, mas quais outros programas da Prefeitura que entrariam nesse projeto chamado Cidades Sustentáveis? É uma pergunta para a gente conversar na volta do intervalo. Vamos a nossa paradinha obrigatória aí e voltamos em seguida com o 27 Segundos, hoje conversando com Daniela Bandeira, que é a secretária de Planejamento do município de João Pessoa. De volta com o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital, hoje conversando com a secretária de Planejamento do município, Daniela Bandeira. A gente está falando aqui desse empréstimo que está, o acordo prestes a ser fechado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Não é o Banco Mundial, que é o BID. Não, é o Banco Interamericano. Banco Interamericano de Desenvolvimento. São 100 milhões de dólares. Aí eu perguntei, além de habitação, quais outros projetos poderiam entrar nessas cidades sustentáveis? Investimentos em infraestrutura é um exemplo. A própria Lagoa, ela também está sendo aceita como contrapartida. Então, os investimentos que o município faz, né, na melhoria da qualidade de vida da cidade, na sua infraestrutura, na habitação, na mobilidade urbana, são contrapartidas. A readequação da Avenida Beira-Rio. Também. A requalificação. A requalificação, incluindo o viaduto? A requalificação. O que nós estamos discutindo é toda a requalificação. Tá. Mas essa obra da Beira-Rio depende desse empréstimo ou não? Não. Essa obra da Beira-Rio ela é uma pactuação do município de João Pessoa com o governo federal.
recursos estão garantidos, contrapartidas asseguradas. É uma obra que está caminhando rapidamente, né? A previsão é que ela chegue ao seu final com todos os aportes feitos pelo município de João Pessoa de uma forma muito tranquila. E qual é a previsão de término? Qual é o planejamento para o final da obra? Essa obra é uma obra que está pactuada em 18 meses. Né? Então, a gente tem aí 18 meses de obra. A obra começou no final de 2016, a gente tem 2017 todo, mas o ritmo dela está bem acelerado. A gente, quem sabe, não tem uma grata surpresa de terminá-la antes do previsto. É? E essa antecipação, sim, depende desse empréstimo? Não, antecipação não. Todos os recursos que serão investidos nessa obra já estão assegurados. Né? Então, eles não dependem do empréstimo que será feito com a agente de crédito internacional. Secretária, inevitável lhe perguntar, eu sei que eu tenho acompanhado suas entrevistas, as últimas entrevistas nos últimos dias, hoje mesmo foi uma delas, hoje à tarde, numa emissora de rádio local, mas não tem como a gente fugir dessa pauta. Barreira do Cabo Branco se inclui aqui nesse projeto dessas cidades sustentáveis? Não. Não? Não. Barreira do Cabo Branco é um projeto muito específico, né, em que nós tivemos hoje a grata satisfação de tornar público o início, né, do projeto efetivamente. Quer dizer, o projeto enquanto concepção, enquanto projeto executivo, ele estava pronto há muito tempo, foi apresentado aos órgãos de licenciamento ambiental, foi submetido a diversas consultas públicas, abrimos um diálogo com a comunidade e participamos de um processo licitatório, né, longo, burocrático, mas que precisa ser observado para a boa aplicação dos recursos públicos, e finalmente tivemos o início do EIA-RIMA, contratado, a empresa está trabalhando, é um estudo que vai trazer para a população de João Pessoa de forma técnica e não em forma de pitaco ou de opinião, os impactos ambientais que a intervenção de engenharia para aquela área poderão ou não trazer. Então, a partir desse estudo, nós teremos o diagnóstico e nós teremos uma avaliação fria, né, baseada em técnica apenas e não em paixão, não em emoção, do que é o investimento, de qual é a proposta do município de João Pessoa para a diminuição daquele ritmo erosivo. Qual é o prazo desse relatório? 5 meses. Para ele ficar pronto? 5 meses. Então, a obra começa logo em seguida? Logo em seguida, se houver aprovação, é logo em seguida. E depois da aprovação da execução, do início da execução, qual é o prazo para obra ficar pronta? Nós temos um cronograma de obra de 3 a 4 anos. 3 a 4 anos. 3 a 4 anos. É uma obra bem impactante. Ela é complexa, ela tem 4 pilares de intervenções, né? Um pilar que é a drenagem da superfície, daquela área da barreira do continente, da área continental, que aí eu sinto muito, mas é um retrabalho. A Prefeitura Municipal de João Pessoa hoje envolve força, recursos para corrigir o erro da ocupação desordenada daquela área, da colocação indevida de equipamentos numa área vulnerável do ponto de vista ambiental, que não suportava tais equipamentos, e aqui está a prova. Nós estamos aqui hoje falando disso, falando de medidas corretivas, né, que diminuam aí o impacto do processo erosivo, diminuam o ritmo. Bom, tem uns equipamentos que são de responsabilidade da Prefeitura Municipal, né, que foram construídos em gestões passadas. A Prefeitura tem algum estudo para saber se essas estruturas, elas ficam em pé naquele local? A Universidade Federal da Paraíba, por diversas vezes, em diversos trabalhos, em diversos artigos científicos, eles apontaram para a influência negativa daquelas edificações naquela área. Não é que a edificação em si, corra perigo. Não é que a edificação em si não tenha sido bem-vinda. Sim, claro que foi um grande equipamento, mas o local escolhido para implantá-la era um local já muito suscetível, uma falésia viva que sofre um processo de acomodação natural. É parte desse processo. As falésias vivas, elas por vezes são móveis. Então a gente já tinha ali, né, um processo de acomodação natural. Quando a gente impermeabilizou a área, retirou a cobertura vegetal, não fez a drenagem adequada, permitiu uma ocupação desordenada, a gente acelerou esse processo. Né? O homem e as gestões que foram responsáveis pelas implantações. E hoje nós trabalhamos na correção, na tentativa de mitigação desses danos que foram causados.
Tá. Esse relatório de impacto ambiental que será apresentado para o projeto da Barreira Cabo Branco, ele ainda passa pela análise, por exemplo, do IBAMA? Da SUDEMA. Da SUDEMA, do IBAMA não, da SUDEMA, desculpa. Assim que pronto, assim que terminado, ele volta para a SUDEMA, ele é uma exigência legal, né? Volta para a SUDEMA e a gente espera que a SUDEMA faça uma análise um pouco mais rápida do que fez na primeira etapa, quando ela passou 14 meses para analisar. É que a SUDEMA haja tecnicamente. Absolutamente tecnicamente. Esse é um tema que eu tenho repetido, né, por diversas vezes, que não merece politização. Nós estamos tratando de um local que tem o cidadão que mora nessa cidade, o Nordeste brasileiro, o paraibano, o Nordeste brasileiro e o próprio Brasil, reconhece naquele ponto um ponto turístico muito forte. Então, existe toda uma identidade com aquele território. Ele não pode ser tratado de forma política ou dentro de uma política partidária. Ele está muito acima disso tudo e deve ser tratado de forma muito técnica. Por isso que sempre questionada, mas por que tanta demora? É necessária a demora, é necessário o cumprimento dos ritos. É uma exigência do nosso gestor, do nosso prefeito, que eu tenho muito orgulho em reafirmar, que é uma exigência dele, que nós observemos todos os ritos legais, todos os processos de licenciamento, todas as dúvidas sejam tiradas, para que não haja lá, daqui para as próximas gerações, o mesmo movimento que nós estamos fazendo agora. Nós estamos corrigindo um erro. Então, uma intervenção que não cumpra todo o seu procedimento, né, que não passe por todas as suas fases de análise, obrigaria uma outra gestão a refazer. Outro gasto, outro gasto de energia, outro gasto de recursos públicos. Retrabalho. E além disso, os danos ambientais, que eles, por mais que sejam mitigados, eles jamais serão recompostos inteiramente. Tá. A especulação imobiliária também ajudou a acelerar esse processo? A especulação imobiliária ali na região do Altiplano Cabo Branco, que reflete diretamente naquela área. Sim, a liberação do zoneamento, né, a modificação do zoneamento daquela área em 2005, ela foi decisiva também para a aceleração desse processo erosivo. Eu repito, existia naturalmente um processo erosivo, o ritmo era lento, mas à medida em que houve a liberação, a mudança de zoneamento, à medida em que foi permitida a construção de grandes equipamentos, na medida em que não houve, ao tempo em que foi permitida essa edificação, a máquina pública municipal não trabalhou naquele tempo de forma a garantir uma correta drenagem, né, tudo isso contribuiu decisivamente para o que nós estamos vivendo hoje. Tá. Ali tem... foi mudado todo o zoneamento, entrou também no plano diretor da cidade? Sim, essa tudo mudança? foi mudado. Todo o zoneamento foi mudado. Todos os gabaritos foram alterados e a gente teve a permissão de construções de grandes edificações, como a gente pode ver hoje. Né? Então, muito grandes, por sinal. Muito grandes, por sinais, em cima de uma área vulnerável. Ou muito próxima de uma área já muito vulnerável. Secretária, no bloco passado você disse que tinha recebido hoje uma boa notícia do governo federal. Que boa notícia foi essa? Uma boa avaliação em relação aos índices do município. Em que índice? O prefeito vai ter o prazer de anunciar. É? Mas em relação ao quê? Ao equilíbrio fiscal? Ao equilíbrio fiscal e financeiro. O equilíbrio fiscal e financeiro. Nós temos feito com esforço, com prudência, com perspicácia e com perícia, uma boa gestão dos recursos municipais. Não dá nem para dar uma pista assim de onde é, de que área? Seria ingrato da minha parte. O secretário está segurando essa informação porque realmente deve ser uma notícia muito boa para o município de João Pessoa. Secretária, em relação aos custeios, o município tem se preocupado em cortar essas despesas? Sim. A máquina pública brasileira é uma máquina pesada, onerosa. Porque eu me lembro que teve uma situação em que o prefeito reuniu todo o seu secretariado para estabelecer onde cada secretaria iria apontar um corte, um percentual de corte. Né? Se eu não me engano, 30% era isso? Houve um percentual, houve um aumento de 30%, houve uma readequação. A gente teve... Nós somos... O prefeito Luciano Cartacho é muito lúcido, né, em algumas situações. Então, a gente trata a máquina pública, certo, como se trataria uma empresa privada em relação a custos. Vou dar um exemplo básico. O secretário, ele trabalha com seu carro, ele usa o seu celular. A gente
tenta desonerar essa máquina para que ela seja mais ágil e menos custosa. Quanto mais dinheiro se gasta, né, com gasto com combustível para transportar secretariado, menos se investe em educação e saúde. Então, esse tipo de lucidez, ele é muito comum, ele é muito recorrente nas decisões do prefeito Luciano Cartacho. Mas essas metas estão sendo cumpridas? Estão sendo cumpridas rigorosamente e fiscalizadas. De custeios? De corte nos custeios? De diminuição de custeio. Ok. Então a gente vai a mais um intervalo e volta em seguida com o último bloco do 27 segundos, trazendo aí essa última parte também da conversa com a secretária de Planejamento, Daniela Bandeira. Fique ligado, a gente ainda tem aqui alguns assuntos pendentes para conversar com a secretária de Planejamento do município de João Pessoa. De volta com 27 segundos, conversando hoje com a secretária de Planejamento, Daniela Bandeira. Eu vou retomar essa entrevista com a secretária daqui a pouquinho. Olha, na Câmara Municipal, a pauta de hoje foi exclusivamente política. Aqui a gente está falando de planejamento, mas lá na Câmara foi só política. Nós conversamos com o vereador Tibério Limeira, que é do PSB e que defende que o partido deve mesmo botar o bloco na rua nas eleições para 2018. E se depender da preferência dele, o candidato não é Gervásio Filho. Aliás, é uma candidata. Acho que não devo ficar para 2018 não. Acho que em 2017 a gente tem que lançar o nosso pré-candidato, a nossa pré-candidata para 2018, para que a gente possa ir trabalhando esse nome, para que a gente possa ir construindo, para que não seja uma candidatura lançada de última hora e sofra alguns problemas como nós sofremos nas eleições de João Pessoa em 2012 e em 2016. Defendo que o nome seja do PSB, até porque nós estamos conduzindo esse projeto. Mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a gente feche porta para outros nomes. Isso a gente vai colocar, como eu disse, uma ampla avaliação do partido, inclusive avaliando principalmente a questão do programa de governo que será adotado para garantir que a Paraíba não saia dos trilhos. Tem o nome da sua preferência? Olha, é muito difícil porque isso daí também mexe com os afetos, as questões pessoais, mas eu assim, preferencialmente, eu diria que o nome da deputada Estela seria para mim o nome que mais agrega dentro do partido e na sociedade, mas é claro que muitas outras avaliações precisam ser feitas nesse processo. O senhor vai defender internamente esse nome? Olha, o nome da deputada nem está colocado. Isso vocês me perguntaram uma posição pessoal. Eu estou dizendo até pelo carinho que sinto por ela e pela admiração que tenho pelo mandato que ela representa. Mas nós vamos colocar os nomes que existem dentro da avaliação partidária e vamos construir isso junto com muita tranquilidade. E os vereadores também falaram da dança das cadeiras na Câmara, que a bancada de situação já tem como certa a adesão de João dos Santos, que é do PR. O oposicionista Marcos Henriques, do PT, disse que não é essa mudança que o eleitor de João Pessoa espera. A partir do momento que você migra para uma outra posição política, você tem que prestar conta ao seu eleitor, né? Que logicamente que vai cobrar dele, vai estar decepcionado com a posição que ele toma, sem consultar, de maneira dura, né? De maneira, como é que eu diria você, de uma maneira totalmente fora aquilo que ele trabalhou durante a campanha. A campanha é de um jeito, se elege e muda de lado. Então isso é muito negativo, porque mostra uma total falta de respeito ao eleitor. Chico do Sindicato, que foi o último vereador a aderir ao governo Cartacho, comemorou a chegada de mais um parlamentar e previu que vem mais gente por aí. E João é uma pessoa muito importante para a base do prefeito Luciano Cartacho. Eu estou conversando com o João já faz tempo já, e ele tem que ver o que é melhor para ele, né, para o bairro de Mandacaru, né, não só para ele, mas como o bairro de Mandacaru, para o povo dele, que elegeram ele, e realmente ele está em conversação e eu acredito eu acho que daqui para sexta-feira ele deve estar anunciando o apoio. Agora, é possível que outros vereadores da oposição também passem para a base do prefeito? Com certeza, né? Nós estamos conversando nos bastidores, né? Apesar que eu não sou o líder, quem é o líder é nosso companheiro Elton René, mas eu faço aquele trabalho de formiguinha para colaborar com o prefeito Luciano Cartacho e também com nosso líder Elton René. A gente conversa, que nós temos um círculo de amizade e brevemente vai vir outros vereadores também.
O vereador Léo Bezerra, que é o líder da oposição, ainda não quer chamar João dos Santos para uma conversa, mas se mostrou surpreso com a notícia da mudança de lado do colega. Confesso a vocês que fui pego um pouco de surpresa com essa notícia vinculada desde ontem. Tentei conversar com o vereador João dos Santos ontem, eu já convidei, já chamei ele ali, ele está na presidência, para que possamos conversar hoje e saber qual vai ser o posicionamento dele a partir de hoje aqui na Casa Napoleão. Agora, a base do prefeito disse que tem mais vereadores da oposição que vão aderir. Eu não vejo motivo algum para vereadores aderirem. Pelo contrário, foi público e notório que a vereadora Raíssa Lacerda falou aqui para vocês, para os profissionais de imprensa, a insatisfação de vários vereadores aqui da bancada de situação. O que me estranha é o vereador líder da situação, o vereador Elton René, procurar novos vereadores e não tomar conta dos vereadores que permanecem na base. Quanto aos vereadores irem, é como eu disse a vocês, cada um faz o que é melhor para si. Eu não acredito que a bancada de situação esteja coesa, esteja unida, porque o que eu escuto nos bastidores aqui da casa é insatisfação através do prefeito Luciano Cartacho. E claro, nós ouvimos também o principal personagem dessa polêmica aí toda, o vereador João dos Santos. Ele falou que está conversando tanto com o prefeito como segmentos do governo do estado. O vereador confirmou, inclusive, que já teve encontros com Luciano Cartacho e com nomes do governo Ricardo Coutinho, como é o caso do chefe de gabinete, Nonato Bandeira, que é aliado da oposição na Câmara. Parece mesmo que João está com os dois pés na base de Cartacho. Até agora eu não dei nenhuma informação a nenhum veículo de comunicação sobre a minha permanência ou saída da situação do governo. Então estou aguardando aí um posicionamento, estamos conversando com os líderes mais fortes para depois tomar uma decisão. Vou conversar com meu filho, que é o deputado Emmanuel Santos, para depois disso aí é que eu tomo a decisão de permanecer ou não na base do governador. O senhor teve um encontro com o prefeito Luciano Cartacho? Nós tivemos um encontro há uns 15 dias atrás, conversamos, tratamos dos assuntos, mas até agora eu acredito que só a partir da próxima semana que a gente tem uma definição direta sobre o assunto. O senhor teve um encontro com o Nonato Bandeira também? Tenho conversado com o Nonato Bandeira, com o deputado Genival Matias, com várias lideranças sobre esse assunto, mas a gente, paulatinamente, a gente vai tomar uma decisão. Não conversei com o deputado Wellington Roberto, creio que ele também não vai ter objeção se, caso eu tomar essa posição, acho que ele apoia sem problema. Aí o vereador João dos Santos já é considerado na Câmara Municipal como vereador da base aliada do prefeito. Já foram 3 dissidências na bancada de oposição, além de João dos Santos. Para começar os trabalhos, Lucas de Brito foi para a base do prefeito, depois Chico do Sindicato e agora João dos Santos praticamente confirmado já para ingressar nessa base. Com uma base política, eu sei que você não é política, é uma técnica, mas com uma base política tranquila, fica mais fácil também para a gestão, né? Fica. E é uma gestão mais comprometida com o bem-estar da população que atrai uma base política, né? Mais robusta. Então, é um caminho que tem 2 mãos muito claras. O planejamento recebe muito pedido de vereador? Na medida do limite pedidos republicano. Que eu estou falando é pedidos em relação às bases dele, né? Atendimento de alguns pleitos da base. Sim, mas nós recebemos dentro do nosso orçamento participativo, né? Então, dentro do nosso orçamento participativo, os vereadores eles participam ativamente, trazendo os pleitos das suas áreas de maior influência ou das áreas que eles acham que traz uma maior convergência de cidadão. Qual é o peso das demandas apresentadas nas plenárias do orçamento dentro do planejamento da gestão? É um peso muito grande, Hermes. Nós trabalhamos realmente com o que nós ouvimos nas ruas, né? Nós respeitamos essas demandas que vêm da população, que são ditas olho a olho ao prefeito, olho a olho aos secretários, e elas se incorporam de forma muito clara e com muito peso dentro do orçamento geral. Que obra você poderia relacionar assim como exemplo de... A própria Lagoa foi uma obra demandada. Nós temos diversas escolas que sofreram intervenções, diversas creches que sofreram intervenções ou que foram construídas
da sua base a partir de trechos. Nós temos a UPA de Cruz das Armas como pleito, nós temos unidades de saúde da família como pleitos, então os conjuntos habitacionais também são derivados, ou seja, nós ouvimos e trabalhamos com muita sintonia com o orçamento participativo. Há um pedido, uma recomendação, aliás, do Tribunal de Contas do Estado para que sejam os temporários, principalmente nas unidades de pronto atendimento, as chamadas UPAs, né, sejam substituídos por concursados. Sim. Já há um planejamento nesse sentido para que essa substituição ocorra paulatinamente? Se dê de forma gradativa. Gradativa? Se dê. Há um planejamento, nós já recebemos a recomendação do Tribunal de Contas, já sinalizamos para o cumprimento delas, mas temos um respeito pelo profissional que está na casa, trabalhando e dando o melhor de si também há muitos anos, né, de forma não efetiva, não concursada. Haverá, é lei, é o regime jurídico vigente no Brasil, que o servidor público ele ingresse na administração pública através de concurso público. Isso acontece desde 88, né, de forma muito forte, mas ainda não é todo o quadro de serviço público. Não atingiu 100%. Não atingiu 100%. Está avançando bem e o município de João Pessoa já se comprometeu com essa substituição, mas também de uma forma a não gerar um impacto muito forte nessas famílias, nessas pessoas que têm a sua sobrevivência ligada à atividade na Prefeitura Municipal de João Pessoa. Então, é um tempo para que elas se preparem para voltar para o mercado de trabalho ou se preparem para os concursos que virão. Agora, a Prefeitura de João Pessoa tem algum setor, alguma área que tem carência de pessoal e não pode contratar por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal para não ultrapassar limites? Não. Nós estamos bem atendidos. Bem atendidos? Bem atendidos. Concurso público para a Procuradoria, por exemplo, que foi anunciado pelo prefeito na mensagem da Câmara Municipal. Mas aí não é por causa do teto, né? O controlador, o auditor de contas públicas, ele necessariamente precisa passar por um concurso público. Ele precisa, é dentro da carreira, está previsto, não está relacionado ao índice, ao percentual, mas sim à carreira e à atividade que ele vai exercer. Aí sim, essa modificação de quadros, ela tem uma outra base, e não é o comprometimento com o quadro pessoal, nem com isso, nem com a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas com a atividade que será exercida pelo servidor. Com a reforma da Previdência, muitos servidores correram para se aposentar, quem já tinha tempo de aposentadoria, correu para se aposentar para não cair nessas novas regras. A gestão municipal também passou por esse processo? Também passou por esse processo. Houve um assodamento, né, um temor generalizado em relação à reforma da Previdência. Os termos ainda não estão definidos, não estão claros. E à medida que os servidores estáveis, né, eles se naturalmente haverá substituição por outros também decorrentes de um concurso público. Ok. Secretária Daniela Bandeira, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui na RCTV. Foi um prazer, me coloco à disposição para sempre que você entender necessário, vir aqui colocar da melhor forma possível o posicionamento da Prefeitura Municipal de João Pessoa, da Secretaria de Planejamento, para você e para todos os que nos assistem. Desejo uma excelente noite. Ok, muito obrigado mais uma vez aí pela presença aqui na RCTV. Agradecer também a audiência dos telespectadores. Agradecer a 3 telespectadores aí especiais na noite de hoje, o Marconi, o Rafael e o Guilherme, que é o filho do Rafael, nos assistindo lá, coincidentemente, os 3 no bairro do Tambaú. Agora você fica com a programação da RCTV. Amanhã eu estou de volta aqui, 9 da noite, com 27 segundos. Até lá!